Um prazer estar com vocês aí, hein? Sejam todos bem-vindos. Noemi, podes ir lá depois conectar, tá bem? Para ver se está tudo bem. Como é que é? O som está ok? Está tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar aqui a nossa live. Isso vai ser uma conversa, tá vendo? A ideia é ser aqui uma conversa onde você poderá participar, tá? E fazermos aqui uma boa interação, tá bom? Vai ser, de facto, bom falarmos sobre este tema. Este é um tema bastante relevante, tá? Como construir alianças estratégicas nos negócios. Por que desse tema? Esse tema é pertinente porque estamos na fase inicial do ano, né? Estamos no segundo mês, na primeira semana do mês, embora a primeira semana já está a ir, mas ainda é um momento que as pessoas estão a projetar o ano. E nessa projeção do ano, o que muitas das vezes acontece é as pessoas pensarem em alguma aliança. Então, nada melhor do que você aproveitar, perceber bem como é que devem ser feitas alianças estratégicas, tá? Aliança estratégica. Aliança estratégica que realmente vale a pena, que traga algum rendimento para si, tá bom? Então, seja bem-vindo, fica ali até o final da live. Por favor, se você ainda não é subscrito, aproveita agora mesmo, subscreva ao canal e se já és subscrito, então é só partilhar a live. Convida aí os amigos, convida a esposa, convida o marido, convida o teu sócio, o teu futuro parceiro no negócio, convida para assistir essa live, porque assim pelo menos os dois vão estar no mesmo nível, tá vendo? Vão estar no mesmo diapasão, vão estar alinhados, não vão estar desencontrados. Isso é fundamental. Porque acontece muitas das vezes. O que é que se passa? O que é que normalmente acontece muitas das vezes nas alianças de negócios e que, em grosso modo, têm sido razões de falhas? É que há um desequilíbrio, os parceiros andam desalinhados. Então, se você convidar aquele teu futuro parceiro a assistir a live, vão estar alinhados, está a ver? A sua esposa, o seu marido, o teu filho, aquele que você acha que deveria convidar, convida, partilha esta live, convida-o para assistir, tá bom? Então, eu sou o Ernesto Manuel, estou a falar para vocês a partir de Angola. Eu sou empreendedor, sou empresário, sou investidor, sou mentor, palestrante. Estou no ramo dos negócios há mais de 18 anos, tá bom? Há mais de 18 anos. Hoje estou na posição de CEO do Grupo Olho Singelo, um grupo que tem um portfólio grande. Hoje estamos todos, o portfólio dos negócios do Grupo Olho Singelo está a nível da Angola. Já estamos aqui a estudar, escalar para internacionalizar, mas por hoje estamos ainda só em Angola. Mas temos aí muitos bons negócios, tá bom? E por conta da vasta experiência que eu tenho no mercado, eu consigo falar para si com alguma propriedade deste tema. Já fiz muitas boas alianças durante todos esses anos como empresário. Muito boas alianças. Então, veja só, quando falamos aqui de aliança, na verdade, o que é isso? Aliança. Tá? Uma aliança estratégica de verdade é o quê? Está a ver? Aqui o meu dedo, anelar. Tem aqui uma aliança. E é ali onde eu gostava que lhe fizesse viajar para perceberes bem, quando falamos de aliança, do que se trata, tá bom? O meu dedo aqui anelar tem uma aliança.
esta aliança é sinônimo, quando normalmente a gente vê um homem ou uma mulher carregar a aliança, o que nós percebemos é que esta pessoa é casada, ou seja, tem uma união com outro ser, tá? Com uma outra pessoa, do sexo oposto, claro, né? As alianças, a aliança estratégica tem que ser alianças que fecundam, tá bom? Esse é um ponto assente. A aliança estratégica tem de ser necessariamente aliança que fecunda, que dá fruto. Uma aliança estratégica de verdade é a união de duas pessoas, aonde nesta união, pode ser até mais, mas nesta união tem de haver fecundação. Tá? É como lançar, preparar a terra e lançar a semente. Vai haver ali uma união. A semente vai brotar. E depois vai dar aquela árvore, não é? E vai dar fruto. Então, esse fruto é o produto do ventre, por assim dizer, tá? Então, é a fecundação que estamos aqui a falar nas uniões, tá? É necessário e fundamental que você perceba isso. Ou seja, as uniões têm sempre de dar fruto. Não pode ser união que te faça dar para trás. Não. Tem que ser união que te faça dar um passo para frente. Quando tu partes para uma aliança estratégica, não é para te regredir, é com o objetivo de te fazer progredir, avançar para frente, tá bom? Então, aliança é união, parceria, é isso aí. Muitos, infelizmente, andam como que com trauma, andam com a mente bloqueada, quando se ouve falar de aliança, parcerias em negócio. Já uma vez um mais velho perguntou-me, né? Mas calma aí, tu na Olho Singelo estás com quem? E eu disse, olha, somos vários parceiros. Tem a Alda, tem o Anacleto, tem o Sr. Mateias, então somos vários parceiros. E ele ficou assim, um tanto quanto indignado, perplexo. Mas calma aí, mas essas parcerias dão mesmo certo? Isso resulta mesmo? Quer dizer, eu logo notei, pela pergunta daquele mais velho, notei que, na verdade, ele, de certa forma, vinha com alguns traumas, né? Provavelmente, ele terá associado-se a alguém e não deu certo naquela parceria que fez, aquela aliança. Não foi uma aliança estratégica, tá? E fruto disso, infelizmente, teve um mau resultado. E daí causou-lhe um trauma. E, normalmente, nós, quando estamos diante de um trauma, nós bloqueamos a nossa mente com relação àquele tema, tá bom? E o que acontece muitas das vezes é nós acessamos uma frequência que atraímos outras pessoas que também começam a pensar do mesmo jeito que nós. Pode ser que depois ele terá tido conversa com outras pessoas que, de certa forma, lhe disseram, olha, na verdade, esquece isso aí de fazer aliança com pessoas de negócio. Angolano, então, não, esquece. Por quê? Não são sérios, não são responsáveis. Então, acaba deixando essa pessoa numa posição com um trauma mesmo, tá a ver? A pessoa, infelizmente, entra num trauma. Caiu? Ok. Entra num trauma e bloqueia. Então, o que eu lhe posso dizer é que você, se estiver diante de uma situação parecida, não precisa, você pode desconstruir isso, tá bom?
não precisa ficar com este trauma, esse conceito negativo de que parcerias não dão certo. Elas podem funcionar. É como tudo. Aliança, casamento. Um casamento pode começar e, no final, acabar em divórcio. Mas agora, só porque ouvimos que o tio A ou a pessoa B envolveu-se numa aliança e esta aliança acabou caindo num divórcio, num fim de relação, significa dizer que nós não podemos entrar numa aliança? Não, podemos, claro. Então, por isso é que eu vou lhe passar aqui dicas de como é que você pode entrar em uma aliança e ser bem sucedido. Tá? Primeiramente, como já disse, a aliança tem de dar fruto. Ou seja, você tem de sair ganhando e também o teu parceiro tem de ganhar. Um ponto assente que deves ter em mente aqui é o som, a parceria, podes coisas, não é mim? Obrigado, tá, filho? A parceria é igual, não é igual a favor. Parceria é diferente de favor. Quando você entra numa aliança, você não está a fazer favor a outra pessoa. Não, você não está a fazer favor a outro parceiro. Não, tem de haver interesse de ambos. As partes têm de estar interessados em entrar nessa aliança. Tem de ser assim, tá vendo? Por que isso é necessário? Porque assim vocês vão tratarem-se de igual para igual. Apesar de que pode acontecer isso, sobretudo em negócios, que um parceiro tem vantagens comparando com outro em termos de cotas ou ações, mas não significa dizer que essa parceria o outro deva pisar no outro que é inferior em termos de cotas. Não é assim que se faz as alianças estratégicas. Por isso é que você, ao entrar numa aliança, você deve mentalizar que você não está a fazer um favor, nem está a ser favorecido, tá bom? Aqui tem de ser o objetivo de ganha-ganha. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, por que a maioria das alianças, infelizmente, dão errados? Muitos falham em fazer aliança. Quais são as razões que fazem com que muitos falham em fazer uma aliança? Por quê? Vou-lhe dizer aqui alguns erros que é muito comum nas parcerias, nas alianças, muito comum. Primeiro, o que faz muitas alianças falhar é a busca de ganho imediato. Isso aí é comum. Muitos parceiros, infelizmente, quando tentam se juntar, quer buscar ganho imediato. Ele pensa no curto prazo, não pensa no médio e longo prazo. Tá? Então aqui já estamos até a passar também dicas de como evitar esses erros comuns. Tá? Então, muitos são imediatistas. E por essa razão, infelizmente, não acabam tendo uma parceria que venha a se dizer que vale a pena, que perdure, né, por muito tempo. Por outro lado, além deles não pensar, muitos não pensam a médio e longo prazo, também outros são arrogantes, tá a ver? Ou seja, têm falta de humildade. Uns falta de humildade, outros arrogante. Arrogante é sinônimo de falta de humildade. Você, quando é arrogante, você quer parecer ser superior ao outro. O humilde, ele reconhece que o outro é superior a ele em algum ponto específico. Está a ver? Então, infelizmente, esses choques, às vezes, de personalidade, tá? Faz com que as alianças não dão certo. São erros muito comuns. As pessoas acabam parecendo que não são compatíveis, por assim dizer. Está a ver? Então, o que lhe posso dizer é a regra de ouro das alianças estratégicas. Escreva ali, pode escrever, tá? Regra de ouro das alianças estratégicas. Regra de ouro. A regra de ouro.
se não for benéfico para os dois lados, não é uma aliança, é uma exploração. Você não pode querer só tirar vantagem e a outra parte não. Não, não faça isso. Não faça isso. Por mais que as partes não ganhem igual, está a ver? Isso acontece muitas das vezes. Nas alianças pode haver alguma discrepância nos ganhos, mas cada um ganha em função daquilo que é a sua real posição na aliança. Em negócios é assim. Eu entro numa parceria estratégica, tá? E imagine, eu vou falar consigo, vou falar com a minha esposa ou vou falar com qualquer uma outra pessoa e vou entrar para uma aliança, tá? Vou entrar para uma aliança. Quero, na verdade, fazer uma parceria. Então, eu vou ter que mostrar que, de facto, eu sou interessante para si. Está a ver? Aquele período é como que a fase do namoro, né? Eu vou mostrar que eu sou interessante para si. Não sou interesseiro, eu sou interessante. E você vai notar isso. Eu vou realmente mostrar que eu sou interessante. Como? Por mostrar trabalho, está a ver? Vou mostrar trabalho, vou mostrar características específicas de boa personalidade. São competências comportamentais que eu vou mostrar que de facto mereço algum voto de confiança para entrar numa parceria, tá bom? E também vou mostrar que de facto eu sou uma pessoa confiável. Então, logo, e além de que também vou mostrar que sou alguém que tem competências técnicas, que compreendo, não sou um aventureiro naquela área específica que vamos entrar na parceria. Isso atrai o parceiro, atrai pessoas que estão na mesma frequência, pessoas que falam a mesma língua, pessoas que têm a mesma visão. Então, tu ali o que vais fazer é chamar a atenção da outra pessoa, a outra pessoa vai mostrar aquele interesse. E quando você levar a essa pessoa a ideia de fazer uma parceria com ele, essa pessoa provavelmente venha a querer aliar-se contigo. Então, não cometa o erro de fazer uma aliança com alguém que você nem o conhece bem. Eu normalmente, para fazer uma aliança com alguém, eu primeiro tenho que ter um tempo de convívio, tá vendo? Eu tenho de conhecer essa pessoa. Os meus parceiros, na verdade, nós fomos colegas, né? Colegas de faculdade. O Anacleto foi uma pessoa próxima, vivemos no mesmo bairro, nos conhecemos. Então ele teve um tempo comigo também. O Matias, de igual modo, foi colega do ensino médio depois da faculdade. A Alda foi colega da universidade. Então, foram parceiros que eu conheço. Sei a ideologia, a forma de pensar, tudo. Que de facto também estão alinhados, estão na mesma ideia. Então, eu não quero só entrar e dizer assim, a menos que essa pessoa seja apenas um investidor. Mas se for para fazer uma aliança, aqui uma parceria, logo tem de ser alguém que eu realmente consigo entender que essa vai ser uma relação de curto, médio prazo, tá? Ou seja, de médio a longo prazo, tá? Eu tenho que perceber isso. E essa pessoa é de fácil trato, alguém que eu consigo comunicar com alguma facilidade. Ali entro para essa parceria. E essa pessoa não vai fazer aqui uma exploração, não, nem a mim, nem eu vou explorar ela. Ali você começa a entrar para uma aliança estratégica. Mas agora, estamos a dizer que aliança estratégica, você, ao entrar para uma aliança estratégica, você tem que ganhar. Você tem que dizer, olha, juntei-me ao A ou ao B e a junção de A mais B deu C. E esse C é um C que levou-nos a um outro nível, tá vendo? Então, parcerias inteligentes são aquelas que levam o teu negócio para um próximo nível. Vamos dar exemplo de parcerias inteligentes e que realmente funcionaram. Exemplos. A Motogil.
duas empresas juntaram-se, né? A Mota e a Egio. E foi uma parceria estratégica. Um outro exemplo, o Banco Milênio e o Banco Privado Atlântico juntaram-se, né? Fizeram uma aliança estratégica. Está a ver? E deu o Milênio Atlântico. Você, se tiver algum negócio, talvez acha que deverias te juntar a alguém numa aliança estratégica. Por exemplo, alguém que tem um salão de beleza, salão de cabeleireiro. Pode juntar-se, fazer uma aliança com uma loja de cosméticos. Ali é uma aliança estratégica. Aliança estratégica, meu amigo, tem que te levar para um outro nível. Tá? Tem que te levar para um outro nível. Tem de dar a um ganho. Quais são os benefícios da aliança estratégica? Benefícios de aliança estratégica. Sabes quais são os benefícios? Primeiro benefício, o teu negócio ganha. Segundo benefício, o teu parceiro ganha. Terceiro benefício, o cliente ganha. No fim, todo mundo ganha. Este é o objetivo. A aliança estratégica tem que atender a todos os requisitos. Se não haver ganho, a bem dizer, não adianta partir para uma aliança. Não adianta. Imagina você está a casar, né? Está a casar com alguém. Você, ao juntar-se com essa pessoa, uma aliança, ao invés de dar um passo para frente, dás um passo para trás. Em vez de progredir, regredes. É estratégico? Se o regredir foi com o objetivo de te preparares melhor para depois dar dois para frente, aí talvez. Mas se não, não é estratégico. O regredir que estamos a falar aqui é alianças que não te levam a outro nível, a um outro patamar. De nada adianta. Então, o objetivo de alianças é ambos ganharem. Parceiro ganhar, o negócio levar para outro patamar e também o cliente, que é o outro lado da moeda, ganhar. Todos ganham. Então, falamos aqui de alguns exemplos de parcerias que realmente funcionaram. Você conhece alguma outra parceria que também funcionou? Escreva ali no chat. Conhece? Pode escrever ali. Sim, conhece. Se desejar, pode também escrever exemplos de parcerias que realmente valeram a pena, deu certo, juntaram-se ali e funcionou. Pode escrever ali sugestões ou exemplos de parcerias que realmente funcionaram. Conhece? Há muitas por aí, nós podemos pesquisar, há muitas. Então, não precisas ficar com o trauma, porque na eventualidade de teres tentado algum negócio no passado, não deu certo, e então, por essa razão, pensas que, pronto, vou generalizar, né? Normalmente, as parcerias, elas não funcionam. As alianças, não adianta. No comércio, então, é para esquecer. Não precisas. Só tens de acautelar esses erros comuns, sobretudo de iniciantes. Alguns peritos, ou seja, algumas pessoas experientes, ainda acabam cometendo volta e meia também esses erros. São erros de palmatória. Então, você tem que ter todo um cuidado ao fazer aliança. A aliança tem que ser estratégica. Tem que te levar para um outro nível. Está a ver? Existem, na verdade, 3 tipos de aliança. Sabes disso ou não? Existem 3 tipos de aliança. A primeira aliança, você pode fazer uma aliança com o objetivo de expansão. Ok? Então, você quando está pensando numa aliança, você pode pensar, bom, eu quero expandir, quero aparecer mais, quero me tornar muito mais visível. Então, com quem é que eu devia me associar? Com quem é que eu devo me aliar? Fazer uma aliança para que eu tenha mais visibilidade. Então, vou fazer uma pesquisa, vou fazer network, vou ampliar a minha rede de contatos.
com o objetivo de encontrar pessoas que podem ajudar-me a aparecer mais, tornar-me mais notório, mais visível. Isso é um tipo de aliança que existe, com o objetivo de eu ter essa aparição, né? Conseguir ser mais notado. É talvez, olho singelo, imagino, eu quero ter aqui mais visibilidade, tá? Quero fazer uma expansão da minha marca. Talvez eu deva me juntar ou me aliar a um influencer, por exemplo. Talvez a alguma empresa de marketing digital que já está há muitos anos no mercado e tem uma data de seguidores. Se eu me alinhar a esta marca, a esta empresa, eu também automaticamente vou ter muita visibilidade. Então eu faço essa aliança. Nesse quesito, deixa abrir aqui um parênteses, tá? Quando acontece esse tipo de aliança, na verdade pode não haver uma sociedade propriamente dito. As sociedades é como o casamento de um homem e uma mulher, tá? Eu vou sempre falar do homem e uma mulher porque falamos que as alianças têm que dar fruto. E homem com homem não dá fruto. Mulher com mulher não dá fruto. Não procriam. Tá? Estamos a falar, negócios têm de ser algo que fecunda, que acontece a fecundação. Você tem que pensar nisso. Quando eu falo homem com homem nos negócios, você tem que ver. Não estou a dizer gênero. Tem de ver, não. Eu, ao me alinhar com este, não vai dar fruto. Então, se esse negócio, essa aliança não fecunda, não adianta. É uma aliança de gêneros diferentes que vai fecundar. Faz sentido isso para você? Esse é o objetivo. Você tem que ser intencional ao fazer, tá? Ao fazer as alianças, porque você quer ir atrás de fruto, resultado. Então, eu vou me alinhar a uma outra empresa porque quero me tornar muito mais visível, né? Me alinho. Então, ali pode não haver uma sociedade, pode não haver aqui um cruzamento propriamente dito. Haver uma parceria, onde vão gizar um contrato de parceria, tá? Um contrato de parceria, onde ambos vão caminhar durante um certo tempo sem ter que constituir uma empresa com estatuto, com alvará, etc. Não precisa dar esse passo. Vão gizar ali um contrato. É sempre recomendável, eu recomendo sempre, quando acontece parceria, façam um contrato. Depois de assinarem os contratos, pronto, foi um aperto de mão, porque é parceria, né? Um aperto de mão, ok? Muito bem, obrigado, é um bom negócio, penso que nós vamos caminhar e vamos avançar. Prontos. Então, uma vez que fizeram essa parceria, ali começa a vossa união. Começa, vai te dar aquela expansão, tá? Mas há aquelas parcerias que muitas das vezes eu não quero ter essa... o meu objetivo não é propriamente ter essa visibilidade. Mas eu preciso me juntar a alguém porque ao me unir com essa pessoa, eu vou conseguir efetivar o meu negócio. Por exemplo, eu tenho a ideia, tá? Eu tenho a ideia, tenho todo o modelo de negócio muito bem organizado, mas não tenho dinheiro, tá? Mas tem alguém que tem dinheiro, alguém que possa me dar, não só tem dinheiro, mas como também é uma pessoa que vai fazer com que eu me torne credível ao fazer essa parceria, vai me dar credibilidade no mercado. Então eu vou fazer essa aliança com o objetivo de procurar credibilidade no mercado. Vou dar um exemplo. Nós, Olho Singelo, quando criamos a Olho Singelo, nós começamos no quintal da minha casa. Não é propriamente no quintal, né? Tinha
um quarto no quintal, e eu fiz daquele quarto um escritório. Começamos ali. Os projetos arquitetônicos andamos a fazer ali. Começamos ali, em casa, em minha casa, em Viana. Tá? Então, o Anacleto vinha e a Alda vinha. Tínhamos ali o computador, a impressora e ficávamos ali a trabalhar. Espalhamos publicidade, de que aqui nós fazemos projetos arquitetônicos, quem desejar contactar um projetista, alguém que tenha competência suficiente para poder fazer um projeto desde a fundação até a cobertura, nós somos as pessoas ideais. Fizemos bastante publicidade, espalhamos e demos a conhecer a nossa marca. Mas acontece que nós éramos muito jovens. Eu, na altura, tinha 21 anos a fazer faculdade. O Anacleto é um pouquinho mais velho do que eu e a Alda é praticamente da mesma idade. O Matias também. E então nós estávamos ali a começar. 21 anos. Nós pensámos, bom, a nossa ideia, na verdade, não é simplesmente fazer elaboração de projetos. Nós queremos projetar, construir e fiscalizar. Ou seja, se você projetou conosco e não quer construir conosco, nós, no mínimo, depois de projetarmos, queremos fiscalizar a sua obra. Está a ver? Mas, se você desejar, nós podemos projetar. Já temos uma equipe construtora, podia estar na construção e ali não tínhamos que ter a ação de fiscal, porque senão seríamos árbitro e jogador ao mesmo tempo, né? Indicaríamos uma outra pessoa ou o proprietário podia acompanhar a obra e fiscalizar. Bom, nessa cena, nós analisamos, na verdade, as pessoas que tinham poder possessivo para fazer obras, de facto, pessoas que tinham mesmo capacidade financeira, não acreditavam muito nos jovens. Eles olhavam e diziam, esses jovens são aventureiros, está a ver? Esses jovens, você imagina uma obra de $100 mil, $200 mil naquela altura, há sensivelmente há uns 20 anos atrás, quem é que devia te dar? $100 mil, $200 mil, $300 mil, $1 milhão, quem é que devia te dar? Não é qualquer um. Você tem que mostrar, de facto, que tem capacidade suficiente para conseguir receber essa obra e executá-la desde a fundação até a cobertura. Mas jovens, aventureiros, não têm carro. Nós não tínhamos carro, nem sequer tínhamos carro. Estávamos a começar na universidade. Então, precisávamos de fazer aliança com alguém que pudesse nos dar credibilidade no mercado. Um mais velho. Alguém que, quando pudesse aparecer diante de uma reunião com esse cliente que se diz que de facto queira, tem capacidade financeira para fazer um projeto grande de um hotel, nós tínhamos capacidade. Nós temos a capacidade, as competências técnicas e também a comportamental. Mas só não temos a idade para gerar credibilidade. Então, nós tivemos que fazer uma aliança estratégica. Olhamos quem devia ser. Eu fui para Viana, como vivíamos mesmo ali, comecei a observar com quem é que devíamos fazer aliança. E aí vi o espaço do salão de beleza do Que Vale a Vida. Vi lá o senhor Mateias, estavam a trocar de instalações, né? Eles estavam a sair de uma instalação para outra. E então, naquela instalação antiga, deveria estar disponível. E o senhor Mateias é o mais velho de cabelo branco, muito respeitado. E ele tinha aquele salão de beleza onde iam lá celebridades cortar o cabelo. Está a ver? Está a ver celebridades? Oliveira Gonçalves, um administrador do município de Viana, um ministro, um governador, um deputado. Eram pessoas que tinham. Por que nós conseguimos perceber isso? Víamos os carros que estacionavam ali no parque de estacionamento em frente ao salão. E eu olhava para essas pessoas são os clientes que nós precisamos.
O nosso nicho são essas pessoas. Nós precisamos tê-lo. Agora, para eles acreditarem nesses jovens. Então, vamos nos associar ao Sr. Mateias. A idade, a maturidade, a experiência, ele é conhecido. Vamos nos alinhar. Fomos lá. Eu fui, marquei um encontro com o Sr. Mateias, expliquei, né, a pretensão. Então, eu disse, olha, eu tenho a ideia, eu tenho o conhecimento. E depois ele notou, não, são jovens ajuizados, jovens com alguma maturidade. A idade, afinal, maturidade não é sinônimo, ou seja, a idade não é sinônimo de maturidade. Não, jamais. Ele olhou para nós e disse, não, convenceram-me, gostei da abordagem, vamos avançar. Foi mesmo assim, não deu volta. Nós sempre, olha, nessa parceria, o senhor vai ter 25%, acredito que foi 25% ou 20%. Analisamos, estudamos, fizemos aqui o estudo e eu já cheguei lá com a proposta. Olha, eu vou ser sócio maioritário, vou ter 55%. O senhor Mateias, acho que começou com 20%. O Anacleto também com 20%. A Alda começou com a minoria, né? Foi a sócia minoritária, né? Acho que é isso que se diz. Então, ela começou assim com 5%. Está a ver? E lá começamos. Acho que o Matias também depois recebeu 5%. E fechou ali os 100%. E começamos. Não. Fazendo contas, o Matias ainda não fazia parte da sociedade. Eu comecei com 55%, a Alda começou com 5%, aí foi 60%, o Sr. Matias começou com 15%, e 15%, 20%, e o Anacleto também 20%. Pronto, mas a verdade é que nós chegamos a um acordo onde assinamos ali o contrato, e neste caso não foi apenas vamos dizer aqui, apenas uma parceria, não, foi mesmo uma sociedade, tá? Foi uma sociedade, foi uma aliança que deu origem ao grupo Olho Singelo. Começou ali, tá? De forma formal, nós começamos a formalizar as coisas. Fomos para o notário, constituímos a empresa, assinamos a documentação toda e pronto, começamos a atividade. Meu amigo, isso realmente aconteceu. Nós começamos a ganhar projetos. 50 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 1 milhão de dólares, 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares. Projetos grandes. Mas o pessoal acreditou justamente porque tínhamos ali alguém que mostrou ser pessoa que vale a pena confiar. Deu-se voto de confiança. Quando viu, não, eu mais velho, esses miúdos estão com o mais velho. O mais velho não vai fugir com os valores. Esse mais velho é uma pessoa idônea. E nós também, é para diante do cliente, venda, mas por isso, olha, você tem que mostrar que de facto é uma pessoa interessante quando estás a fazer aliança. Tá bom? Você tem que mostrar as competências técnicas, comportamentais, e mostrar ser interessante para você atrair a pessoa. Aí você entra numa aliança. Tá? Agora, qual é o segredo, então? O grande segredo para você fazer grandes alianças. Segredo. Existe segredo. Eu aqui, em parte, já falei, mas agora vou entrar mais no X da questão, do segredo, tá bom? Se você tiver aí papel e caneta, pode pegar e apontar. São 3 segredos. Aquele que eu chamo dos 3 Cs. 3 segredos. 3 Cs. O primeiro segredo, ou o primeiro C, é a confiança. Meu amigo, confiança. É necessário e fundamental nas alianças. Está a ver? Aliança. Confiança. Eu costumo dizer, a confiança é como o vidro. Está a ver? Esse vidro aqui, esse copo de vidro. Se parte,
Ela é sensível. Se parte, é difícil de voltar aqui a juntar os pedacinhos de caco para voltar a fazer esse copo. Está a ver? A menos que levas novamente para a fábrica. Mas se não, assim, tentar juntar pedacinho para voltar a coisa é difícil. Então, a confiança é fundamental nas alianças estratégicas. Você tem que mostrar ser confiável. Sabe como é que a Alda entrou? A Alda entrou na parceria. A Alda não é... Olha, é engraçado a forma como a Alda entrou na parceria da Óleo Singelo. Eu até hoje, eu fico assim, olho para a Alda e digo, pô, você é uma mulher de sorte, sabes? Por quê? Porque a Alda, ela só entrou com a confiança. Por causa da confiança. A Alda é daquele tipo de pessoas que, sabes, se você lhe deixa com um negócio, nem um Kwanza mexe para tirar vantagem da parte do negócio. Nem um Kwanza. Para si mesmo, para um Kwanza. Incrível, mano. É incrível. Eu fico arrepiado. Eu às vezes fico a me perguntar, mas por que eu sou sócio dessa senhora até hoje? E a resposta está ali, a confiança. Ah, mas Ernesto, costuma-se dizer que maldito é o homem que confia no outro homem. É verdade, é verdade. Mas ainda há pessoas confiáveis, pá. Há pessoas que, epá, não, de se tirar o chapéu, sabes? Apesar de que alguns falham muito nisso, nesse quesito, mas há algumas pessoas de se tirar o chapéu. Uma dessas pessoas é a Alda, pá. Incrível. Ela pode falhar nas contas, porque se calhar atrapalhou-se daqui ou dali, mas porque mexeu para tirar vantagem? Não, jamais. Então a confiança constrói-se com o tempo e a entrega. Você tem que mostrar ser confiável. É uma das poucas pessoas que eu confio. Primeira pessoa, minha mulher, confio. Não tem como não confiar. Ana, não tem como não confiar. As alianças são feitas por meio de confianças. Está a ver? Confiança. Então, esse é o primeiro C. Confiança. Você tem que construir com o tempo. Então, é um tempo de relacionamento. Você vai namorar, vão se conhecer, depois vai fazer aquele período todo, o pedido, casamento, acontece, pam, a aliança aconteceu. É um período, entrega. A pessoa tem que sentir, não, ele está se entregando. Está a ver? O segundo C. Continuidade. A continuidade. Vou deixar essa continuidade com o último, né? O segundo C. Comunicação. Tá bom? Esse é o segundo C. Comunicação. Por que a comunicação é fundamental? A comunicação evita mal-entendidos e crise. Meu amigo, moço, presta atenção. Comunicação é como o sangue que circula no corpo, mano. Um corpo sem sangue está morto. Uma aliança sem sangue, uma aliança sem comunicação, está morta. Então, se você quer fazer alianças estratégicas em negócios, a comunicação é base, é basilar, é base. É como a confiança, tem que ter comunicação. Está a ver? E a Alda, para mim, é irmã. A minha esposa, eu e ela somos um só. Confiança. Então, eu sei quando se eu vou chegar tarde, ela sabe que eu não estou noutros caminhos. Ela confia. Se ela vai chegar tarde, ela não está noutros caminhos, eu confio. Está a ver? Então, a gente, hoje por hoje, a nível da Óleo Singelo, não continuamos todos os sócios como começamos na base, mas pelo menos até hoje, com a Alda, desde a fundação até hoje, eu continuo com a Alda. E a comunicação nunca quebrou. Esteja eu fora do país ou não, a comunicação continua. Comunicação é basilar, é fundamental. Talvez se você não tiver essa comunicação, você não consegue construir o edifício da vossa aliança. Está a ver?
Então, comunicação. Depois é que vem o terceiro C, que é continuidade. Logo, você ao entrar numa parceria, uma aliança, precisa de manutenção regular, precisa de nutrição, precisa de ser alimentado. Não entra com um objetivo imediatista, vou entrar só para colher rapidinho e sair de fininho. Não. Entra com uma finalidade mesmo de pensar no médio e longo prazo. Mas eu prefiro sempre falar no longo prazo. Pense no longo prazo. Imagina uma relação que a gente tem, olho singelo, desde a sua gênese até hoje. Formalmente, vamos completar 18 anos. Mas desde que começamos a criar, enfim, não vão mais de 20 anos. Sensivelmente 21, 22 anos. Até chegar à altura de sair da casa do Ernesto, levar para as instalações onde eram as antigas instalações do que vale a vida, do salão de beleza. Está a ver? Mas nós começamos ali. Então, continuidade é fundamental. Está a ver? É fundamental. Isso é que faz eternizar as marcas, as grandes alianças. E quando um sócio morre, aquela parceria, aquela aliança não morre. Continua. Você sabe de quando é que foi fundado a Mota Companhia, que se juntou com a Engil, empresa de engenharia, de construção, enfim. Uma das 30 melhores empresas a nível da Europa, ou Portugal. Está a ver? Sabes quando é que foi fundado o Banco Milênio e o Banco Privado Atlântico? E hoje juntaram-se muitos anos. As pesquisas mostram ali que desde 1943 Mota foi fundado. Quer dizer, então são anos. Talvez o fundador possa, não tenho certeza, talvez já não existe, mas entretanto a empresa continua, está ali. Está a ver? Então qual é o segredo? É porque foi feito boas alianças, trabalhou-se bastante na base e essa aliança perdura, está a ver? Por muitos anos. Este é o que se espera. Quando você faz aliança estratégica, de facto você consegue atingir logo no alvo, está a ver? O foco é esse, está a ver? É este aí, está a ver? É isso. Então, construa alianças estratégicas nos negócios, tá bom? Ok, meu amigo? Se você fazer isso, você vai ter bons negócios. Escreva ali, escreva ali, escreva ali. Não se faz nada grande sozinho. Se você quer realmente crescer, tornar-se grande no mercado dos negócios, no business, não faça sozinho, não caminha sozinho. Faça aliança, mas não faça qualquer aliança. Faça alianças estratégicas. Tá vendo? Amplie a tua rede de network. Conheça mais pessoas. Pessoas que te podem levar para um outro nível. Aquelas pessoas que vão te dar uma visão diferenciada. Tá vendo? Que vão te levar para este nível. E ali, junta-te a essa pessoa. Você vai fazer uma aliança fora de série. Tá bom? Então, não esqueça aí a regra de ouro. Regra de ouro das alianças estratégicas. Lembras? Você não está a apontar. Aponta, moço. Regra de ouro nas alianças estratégicas. Se não for benéfica para os dois lados, escreva ali. Regra de ouro nas alianças estratégicas. Se não for benéfica para os dois lados, não é aliança, é exploração. Ponto final e parágrafo. Então, para que seja de facto aliança, ambos os lados têm de ganhar. Tá bom? Teu negócio ganha, a parceria ganha, o cliente ganha. Tá? É assim que tem que acontecer. Você ganha, teu parceiro ganha, todo mundo ganha.
Então, espero que vocês façam parcerias excelentes, tá? Parceria excelente. Alguém está a perguntar, mas como é que eu encontro esse parceiro? Onde é que eu encontro? Network, hoje, agora está na moda fazer as conferências, né? Participar em conferências, vá lá. Nessas conferências de negócios, muitas das vezes onde nós encontramos pessoas que pensam como nós, vamos lá, nos juntamos, fazemos ali amizade e tal, e vamos fazer ali aquele período do namoro, aquele período da conquista, enfim, do relacionamento, construir aquela confiança. Depois vai chegar um momento em que vocês efetivamente avançam para a aliança. Está vendo? Esses encontros são bons. Nós hoje estamos no edifício Viana Shopping. No edifício Viana Shopping nós temos ali 85 empresas dentro do edifício Viana Shopping. Epá, é incrível. Eu tenho estado a ver com cada coisa. Por isso é que eu faço essas lives. Eu, ao fazer essas lives, é justamente para ajudar você, irmão angolano, tá? Você, empreendedor, seja empreendedor já em ação ou aspirante a empreendedor, ou até já um grande empreendedor. Faço essas lives porque, por causa da realidade que eu vivo naquele edifício, eu sinto a necessidade de começar a partilhar conhecimento que eu tenho e a experiência que eu tenho com o maior número possível de empreendedores. Porque não é possível, como é que, de forma assustadora, vem uma empresa, entra para as nossas instalações e meia dúzia de meses a empresa simplesmente está a rescindir o contrato, ou já não consegue pagar a renda, ou já não, porque não consegue se manter, porque tentamos nos juntar com A, com B. Na verdade, eu me juntei com o fulano e ele agora está a ver aqui algum jogo de interesse romântico e depois acontece. Olha, é muita empresa a entrar e a sair. Há algumas que estão lá conosco há anos, né? Mas outras entra, não faz 12 meses, estão a sair. E eu acho isso muito preocupante. É assustador. Não há consistência. Por quê? Falta de aliança estratégica. Ponto assente. A ver? Falta de domínio de como a empreender. Ponto assente. Então, meu amigo, você quer empreender? Tens mesmo de aprender. Primeiro, beba desse conhecimento, tá vendo? Aprende com quem já lá está há algum tempo, já fez estrada. E você segue apenas, modela essas pessoas. Então, continua a acompanhar as minhas lives, tá? Continua a acompanhar, eu vou estar aqui justamente para te ajudar, vou caminhar consigo para te ajudar ali a teres êxito, a criar o teu negócio, implementar. Talvez um dia nos cruzamos por aí, talvez possa surgir ali uma aliança. Uma aliança. Então, vai ser sempre um prazer. Eu tenho estado aqui a fazer a abordagem com os meus mentorandos e eles já estão todos imbuídos a começarem a pensar em negócios e que tal, enfim. E depois vamos organizar ali uma espécie de podcast onde vocês vão poder conhecer muito deles. Aprendem dicas interessantes sobre como criar um negócio do zero até, tá vendo? Da base até a cobertura. Uma mentoria incrível que a gente vai dando, é uma mentoria anual, não é? Uma mentoria anual, mentoria do ano sabático, e eu acho que essa mentoria veio mesmo de propósito, justamente para ajudar todos aqueles que querem enveredar para o mundo do empreendedorismo e começarem, mas é começar em grande, começar com uma estrutura, com uma base, e consigam ter consistência, tá vendo? Senão, olha, a via expressa toda vai ser mesmo ocupada pelos chineses, porque o angolano não tem a mente preparada para pequenos, médios, grandes negócios. Vai mesmo ser assim, infelizmente. Vai acontecer, já está a acontecer, infelizmente. Então, mas ainda podemos acordar, tá vendo?
podemos acordar, senão vão levar mesmo todos os nossos minerais e etc. Porque nós, infelizmente, continuamos com os olhos vedados. Não temos a expertise. Está a ver? Não temos a expertise. Precisamos. Junto, somos mais fortes, tá, pessoal? Então, continuem a acompanhar ali as minhas lives. Se você ainda não é subscrito, subscreva mesmo. Partilha, por favor, esse conteúdo com o maior número possível de pessoas que você conheça. Partilha. Olha, esse ano a meta é chegar a não menos de 100 mil inscritos. Então, quanto mais subscritos tivermos, melhor. Ajuda-me a atingir a meta, tá bom? Conto consigo. Um forte abraço aí. Tamo juntos.